Já sabe? Ixi, caiu a net. Caiu a internet aí? Só fechou tudo e não queria abrir de novo. Fechou do nada as coisas pra ti? É, Fica. tava falando e só fechou o Google. Treta. São os aliens. Bem, o que eu tava te perguntando era basicamente o seguinte: qual informação que tá no enunciado ali que a gente não usou? Provavelmente é essa que a gente precisa para encontrar o que o problema tá pedindo, né? O volume do cilindro? Exato, o volume. Tu falou certinho, a gente precisa de uma relação entre o raio e o lado. A gente pode obter isso por meio do volume, porque o volume é πr quadrado L. E a gente tem volume. O volume é 375 π. Então, se a gente isolar o L, a gente vai ficar com 375 sobre R ao quadrado. E assim, a nossa expressão fica só em função de R. Tchau. Desculpa, quando eu dou aula às 8 da manhã, é tenso. Tudo podre. Tá aí. Então, dá para fazer algumas simplificações aqui, né? Uhum. Lembrando que tu vai poder usar a calculadora na hora da prova, né? Então essas coisinhas tudo sai facinho. Eu recomendo tu não transformar o pi em número, né? Mas ali, por exemplo, 0,1 vezes 375. Isso aqui dá 0,1. Vezes 375 dá 37,5. E esse R corta com aquele, né? Vai ficar R aqui embaixo. Tudo bem até aí? Show do milhão. Tu tentou fazer essa questão aqui? Eu fiz todas. Tu conseguiu fazer todas de otimização? Ah, eu dei um jeito, né? Ah, você é boa. Então você quer ver só L'Hopital, é isso? Tem alguma questão ali de L'Hopital que tu queres ver? Hum, não, é só porque a prova, tipo assim, caiu uma questão de otimização, uma de taxa, uma de L'Hopital e uma de derivada. E essa foi, tipo, a prova final. Aí eu não passei na matéria. Eu vou fazer a prova de recuperação, que vai cair a matéria do período todo. Aham, pode crer. Bem, mas então vamos fazer o seguinte, já que essa questão aqui foi a little bit banal, né, porque agora tem que derivar, etc. Não acredito que saiba bem. Me diz você alguma questão lá daquela lista que você tem interesse, porque eu acredito que o professor vai cobrar alguma coisa igual da lista, né? Não sei, ela é Ele não, meio eu acho que ele não tem por que fazer diferente disso. de taxa ou de otimização? Qualquer uma. A 5 de otimização. 5, tá bom. Você tinha caído agora? Agora não, eu tava lendo a lista. Ah, então tá bom. Essa aqui é legal, porque envolve bastante física. Quando o resistor de R ohms é ligado aos terminais de uma bateria com uma força eletromotriz de E volts e uma resistência interna de R ohms, uma corrente I atravessa o circuito e dissipa uma potência de P watts. Suponha que R seja constante. Qual é o valor de R para qual a potência dissipada é máxima? Ah, bem, o que a gente tem que fazer aqui? Derivar a potência igual a zero. Só que derivar a potência em função de R, sacou? Hum, hum, Porque é o que nós temos como variável aqui, quando nós trocamos o I por essa expressão. E R mais R. Tudo isso ao quadrado, né? Ah,
vezes Rzão. Veja, a diferença de potencial, que é o E, é algo que vem da bateria, né? Então ela é uma coisa fixa. Que nem quando tu coloca uma bateria no celular, apesar da carga estar alta ou estar baixa, a diferença de potencial é a mesma da bateria. É os seus 12 volts, eu acho, no celular. Então ela é sempre constante, vamos dizer assim. Quem está variando aqui é o R. Então, para a gente derivar, a gente tem que derivar R, sacou? Então vamos ter que derivar e, uma vez que essa parada aí está multiplicada, a gente tem que fazer a regra do produto. Se tem multiplicação, regra do produto. Então a gente deriva aqui primeiro e depois deriva o R aqui. Muito bem. Quem que é a derivada deste cara aqui? Vamos pegar eles em separado, né? A derivada desse cara aqui, ó, vou te ensinar. Quando a coisa tá só na parte de baixo, se bem que ela tá ao quadrado, né? Então vamos escrever aqui. E ao quadrado sobre R mais Rzão ao quadrado. A derivada desse cara aqui vai ser menos o cara ali em cima. Bem, é melhor fazer a regra do quociente, né? Senão a gente vai se perder. Derivada do de cima vezes o de baixo normal menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então o quadrado do quadrado é a quarta. Claro que esse primeiro termo vai dar zero, né? Porque ele está derivando uma constante. Agora tem que derivar aqui, esse cara. Então eu te ensinei na aula passada que quando a gente tem uma função elevada a n, a derivada vai ser n, a função que está ali, n menos 1, vezes a derivada de quem está dentro. A derivada do Rzão, a gente está derivando em Rzão, vai ser 1. Não esquece do E quadrado que está ali também. Tudo isso dividido por R a quarta. Dá até para dar uma simplificada. Vai ficar comigo, menos 2E ao quadrado sobre R mais Rzão a terceira. Tudo bem? Uhum. Tinha chegado a fazer isso? Não. Tu não conseguiu fazer a derivada, foi isso? Não, não tinha dado isso. Então acho que você derivou errado. Ou você não simplificou tanto quanto eu. E a derivada do R é simplesmente 1. Então, apaga. Beleza, tá aí. Agora, se a gente quer que a coisa seja otimizada, né, por meio da resistência à zona, a gente tem que igualar isso aí a zero. E daí vai ser bom, por quê? Porque deu negativo, né? Significa que a gente vai ter uma expressão positiva. Já que é igual a zero, né? Vamos lá. Igualando linha a zero, temos. É sempre bom escrever essas coisas na prova, hein? Professor de faculdade odeia que o aluno simplesmente vá colocando conta sem explicar nada. Eu vou jogar esse cara negativo pro outro lado do igual, ele vai ficar positivo. Bem, como tá altas paradas aqui iguais, né? Esse cara corta com esse. E esse cara aqui vai cortar com isso.
Ele tá ao quadrado, tá tudo ao quadrado ali. Então vai ficar 1 igual a 2Rzão dividido por Rzinho mais Rzão. A gente pode passar esse Rzinho mais Rzão pro outro lado? A gente vai ter uma coisa sensacional aqui, que vai ser otimizado quando Rzão for igual a Rzinho. Ah, deu igual, então. Ah, menos mal. Menos mal, menos mal. Só obteve uma derivada diferente por causa das simplificações, etc, né? Uhum. Acontece. Acontece muitas vezes, cada um segue a derivada do jeito que acha mais apropriado, né? Beleza, agora é minha vez de te pedir uma coisa, tá? Só Uhum. que eu não vou pedir nada que tá nessa lista aí, não. Eu vou pegar da minha coisa lá. Vou pegar uma de otimização também, porque dá pra ver que é uma matéria que tu tá manjando. Essa é uma palavra muito forte. Que isso, moça? Você tá bem? Tá bem Se demais. eu tivesse bem, eu tinha passado na prova. Quantas pessoas passaram direto na matéria? Umas 6. De quantas? 40? Não, diz 22. Ah, já é uma estatística significativa. 20%, eu acho, por aí. Hum. Mas Não é? passou com 60 ali. Pois é, então não se sinta mal, não. Bem, vamos lá, uma de otimização aqui. Ah, é que otimização tá lá no outro capítulo. Então vamos pegar uma de taxas de variação, tá bom? Essa é muito boa. Ou não? Bem, vamos lá. Eu acho que já fiz essa. Então, aqui. Probleminha de. Como é que o professor chama isso? Ele chama de taxas relacionadas. Uhum. Eu vou pegar o meu copo de chá, só um segundo, porque minha garganta tá um lixo completo. Já volto.
Voltei. E aí, como vai a interpretação desse probleminha? Eu fiz um desenho. Desenhou? Uhum. Coisa boa. Deixa eu ver esse teu desenho aí. Pera. Quando tu for fazer desenhos na prova, faça maior, tá? Não por mim, mas pelo teu professor. A gente que é velho já tem problema no olho e tal. Passou dos 30, o olho fica uma desgraça. Então tenta fazer o desenho maior possível. De preferência usando cores assim também. Uhum. Mas me parece que é isso mesmo. E agora o que, que ele tá pedindo? Taxa de distância entre bicicleta e o balão aumentará. Então tu tá vendo que vai ser uma coisa meio diagonal, né? Uhum. E aí, como é que faz? Não sei. Não tem ideia? Eu sei que dá pra. Não sei se dá, né? Se dá pra fazer usando o negócio do triângulo. O negócio do triângulo, exatamente. A gente não fez uma assim na nossa aula? Fez? Fizemos, né? Uma que tinha Pitágoras, tinha uma escada. Ou não foi Uhum. contigo? Tô dando tanta essa aula Foi, ultimamente. foi. Foi. Então a ideia é essa. Então, pera. Mas aí eu vou usar os valores de 1/3 e 5, né? Aham. O 1/3 é uma velocidade y, né? E o 5 é uma velocidade x. E assim você vai criar uma espécie de velocidade diagonal. Quanto que é 1/3 ao quadrado? Um nono. Não deu um valor certinho, não. Por certinho, tu quer dizer inteiro? É. Entendi. Daí? Ah, Quero não ver o que tu sei, ficou fez. um valor estranho. Não, mas tudo bem, pode ser. Essa apostila aí não se interessa em deixar números bonitos como resposta.
Tá, note que você não encontrou nada aqui. Quero Eu achei dizer, o valor de A. só que esse valor de A, o que que ele é, né? Se tu fizer uma interpretação, ele é só uma velocidade diagonal ali, mas tu não envolveu derivada nenhuma para isso. Uhum. Então, tu não pode dizer que a velocidade é essa. O que tu terias que fazer aqui é fazer que nem a gente fez o problema da escada, né? Tu teria que fazer aqui o teu x ao quadrado mais o teu y ao quadrado igual ao teu r ao quadrado. O problema é que nada é fixo aqui, né? Que nem no problema da escada. Porque lá a gente tinha que a escada tinha um tamanho fixo, né? Que a gente não tem. Ele fala que o balão tá 17 metros do solo quando a bicicleta passa embaixo dele. Não, beleza. Já entendi qual é o problema. O caminho é esse mesmo. É que lá naquele problema, apesar da gente não ter, apesar de a gente ter o tamanho da escada que era fixo, né, o que que a gente não tinha? O que a gente estava querendo encontrar, que era a velocidade, certo? Era a velocidade em y ou x, sei lá, não lembro. Mas aqui, quem que a gente está querendo encontrar? Esse é o nosso foco, né? Se tu fizer um desenho que tu fez bem bonitinho ali, eu posso fazer um aqui também. Tu vai ter aqui, né, uma distância x que a bicicleta se move. E uma distância y aqui, certo? Que o balão tá, né? Vamos chamar de Uhum. Vx. E aqui uma Vy, que o balão tá subindo. Ele pode estar até uma determinada altura aqui. Que no que nos interessa aqui, não sei qual é. Dezessete. Ele tá uma determinada altura aqui inicialmente, 17. Não sei se isso vai servir aqui, mas acho que vai. Passa por baixo dele. Beleza. Nesse instante a bicicleta tá passando ali. Muito bem. Então, se tu reparar bem, né? Tu vai ter uma velocidade aqui. Uma velocidade de distanciamento entre os dois. Pode ser pensado dessa forma. Essa é a velocidade que a gente está interessado. Beleza? Uhum. Como é que a gente vai obter isso? Bem, como essa coisa está sendo dinamicamente mudada, né? Tu não pode fazer o que tu fez. Porque o que tu fez, né? Tu levou em conta que ele sempre ia ficar dessa forma aqui, né? Tipo, apesar de eu ter colocado velocidades aqui, na verdade, esse desenho que eu fiz não é de velocidade, né? É um desenho de distância. Uhum. Porque eu vou até pintar aqui para não confundir as coisas. Porque eu estou descrevendo claramente a distância. O 17 metros indica isso. Sendo assim, o que acontece é que, como tu vai ter distâncias diferentes, a velocidade relativa também vai ser diferente, né? Uhum. Então, eu tenho que partir da derivada. Porque toda vez que tu tem ponto a ponto uma diferença, tem que usar a derivada. Sabe, uma coisa que a gente faz bastante no ensino médio, por exemplo, né? Eu vou já te introduzir a isso, que eu acho muito legal, é pressão, né? A gente tem uma área fixa, né? Tem que levar isso em conta, ela nunca muda de tamanho, uma força fixa. E tu tem uma pressão fixa. Força sobre área, fixo, tudo igual. Pensa na seguinte situação. Tem aqui uma garrafa. E tu vai fazer um furinho na garrafa, né? Tu vai fazer o furinho na garrafa aqui, por exemplo. Sabe que a água esguicha pra caramba se tu faz no fundo, né? Uhum. Se tu fizer aqui, ela já não esguicha tanto. Aqui, menos ainda. Aqui, menos. Aqui, menos. E assim vai.
Tu tá percebendo que a pressão que causa esse esguicho, claro, ela tá cada vez menor? Uhum. Aqui tu tem uma pressão zona, aqui tu já tem uma pressão menor, aqui tu já tem uma menor ainda, e assim vai. Então, note que ponto a ponto você tem valores menores de pressão. Portanto, se ele te pedisse qual é a pressão inteira em toda essa área da parede da garrafa, tu não poderia dizer simplesmente P igual a força sobre área. Porque a cada ponto tu tem uma pressão diferente, certo? Uhum. Tu teria que dizer que P é igual a dF dt. Porque as forças aqui, que são indicadas pelos vetores, estão atuando diferentemente em cada areazinha. Né? Então, esse é o poder mágico do cálculo. Ele te ajuda a calcular essas mudanças infinitesimais que tem ponto a ponto, sacou? Uhum. Claro que aqui tu teria que fazer uma integral, etc. Tu não chegou a ver integral ainda, né? Não, é em Estranho. cálculo 2. Estranho não ter integral em cálculo 1. Mas de toda forma o princípio é o mesmo ali para derivada. Instantaneamente está mudando, tu tem que criar uma expressão de derivada. Tu não pode ir direto fazendo o que tu fez ali, porque não é constante. É isso que eu quis dizer. Uhum. Certo. Então agora vamos fazer as derivadas aqui. Vamos derivar em função do tempo, porque tudo isso está mudando em função do tempo. Então vai ficar 2. Opa! Vai ficar 2x d. Vamos chamar de vx logo, né? Porque é a derivada de x dt. Isso aqui é dx dt, tá? Tranquilo até aí? Uhum. Tranquilão. Então já dá para fazer algumas substituições bem tranquilas também. Quem que é a velocidade em x? É a velocidade da bike. 5. 5. E a do balão? 3. E nós queremos justamente o VR. Agora, vamos levar em conta algumas coisas aí. Note que a gente precisa saber x, y e r para conseguir resolver esse problema. Uhum. Bem, a que taxa a distância entre a bicicleta e o balão aumentará 3 segundos depois. Depois de onde? Depois da bicicleta passar por cima do balão a 17 metros. Então o balão vai ter andado 3 segundos para cima e a bicicleta 3 segundos para frente. Onde que ela vai estar, né? Bem, o balão vai estar 17 mais esses 3 segundos para cima. Como tu me falou que ele anda a velocidade de 1/3, 3 segundos ela vai ter andado, o balão vai ter andado 1 metro, concorda comigo? Uhum. Então a gente vai poder dizer aqui que o y é 1, o x é quanto? Bem, o x é quanto a bicicleta andou. Se ela anda 5 metros por segundo, ela andou 3 segundos? 15, concorda comigo? Uhum. E quem vai ser o rzinho? Teorema de Pitágoras. Não é não? Então vai ficar 1 mais 15 ao quadrado. Pera, não é 1, eu tô comendo bola total aqui. É 17 mais 1, que é 18, né? Certo? Uhum. Eu tinha colocado 1 só, mas é tudo isso aqui, né? O 17 mais 1. Então, quanto que dá isso aí, hein? Muito. 324, quanto que é 15 ao quadrado? 324, 549, raiz quadrada dá 23,43. Então ficou uma droga, né? Vamos ver se o Wolfram me dá uma coisa fatorada bonitinha. Só um segundo aqui, porque fatorar você sabe, né? Então eu não vou ficar fatorando as coisas. Vai me dizer, tá? Só um instantinho aqui. Oh, meu Deus, tá devagar o computador hoje. Mas ele tá saindo aqui, cara. Devia te mostrar, né? Na hora que eu mostrar, ele vai aparecer com a resposta. Apareceu.
3 raiz de 61, caso eu não tenha errado nenhum número ali na minha conta. 61 é um número primo. Beleza. Então tá aí, 3 raiz de 61. Então vamos fazer as substituições aqui na expressão da velocidade. Nossa, que expressãozinha, hein? Aqui o x é 15. O y é a distância total, né? Que vai ser 18, né? E o r é essa porcaria que eu acabei de encontrar aí. Mas não tá errado, né? Fazer o quê? Acabei de encontrar. 3 raiz de 61. Tudo bem até aí? Uhum, Viu? Dava pra fazer, meu. Não era difícil. claro. Dava pra fazer, dava pra fazer. Daí aqui fica 150. 18 dividido por 3 é 6. Vezes 2, 12. Aqui vai ficar 6. Raiz de 61. VR. Então vai ficar 162. 162, será que é divisível por 6? Dá 27. Legal. Então aqui vai ficar, ó, o VR vai ser igual a 27 sobre a raiz de 61. Pronto. Ou, se tu quiser, 27 raiz de 61 sobre 61. Beleza? Uhum, Muito bem. Feito a conta. Que número horrível, né? pois é. Mas é a resposta, vou fazer o quê? Professor de faculdade é assim, tá nem aí. Vai ficar, né? Quanto que é em decimais isso aí, mais ou menos? 27 dividido por 7,8. Dá 3,46. O que é de se esperar, né? Porque, se tu parar pra pensar, a bicicleta tá bem mais rápida que o balão, né? Então tu vai É. ter juntos, né? Esse valor aí nesse instante específico. Note que a conta que tu fez não leva em conta nenhum instante específico, né? Uhum. Então por isso que a tua conta estava errada. Beleza? Então tá bom. Agora vou pedir outra para você. Um pouquinho mais fácil. Ah, essa aqui é bem for dummies, hein? Acho que não tem problemas não. Destres. Ali daí, vê se tu consegue fazer um desenhão. O teu desenhão tava top lá, o professor não poderia te dar zero depois daquele desenho. Sei não. Ah, que sacanagem, meu. Pois é. Qual que é a fórmula do volume da esfera? 4 terços de Pierre ao cubo. Tá.
Tá, eu achei um valor. Já é um começo. Me manda aí. Vocês podem mandar essas fotos viradas pra mim, né? Eu tenho que desvirar e tal. Mas beleza, vamos lá. Você tá estudando no escuro? Tá tão escuro essas tuas fotos? Não, é que o flash tá ligado, aí fica. Fica péssimo, né? É. Tá. 4 terços de pi. Tu esqueceu do R, né? R ao quadrado, né? Pera aí. Tá muito pequeno. Tenta eu fazer maior, tá? Na prova, senão o professor vai odiar. Dv dt. Beleza, é isso que Eu queremos? esqueci do E. Ih, esqueceu do R. Daí, a hora que tu deriva, né, fica 4 πr ao quadrado, né? A derivada do volume em R é 4 πr ao quadrado. Tá. Eu tenho que substituir o R ao quadrado? Tu tem que substituir o valor do R, sim. Ou alguma outra coisa que. Não, mas ele aqui ele indicou, né? Ó. Então, mas aí ele vai ser 12,5? Não, no instante o raio é 15,2. Então, mas esse não vai ser o DRDT? Não, esse é o R. Pô, é o valor do raio. O raio é 15,2. dr dt tá aqui. Ah, então é o contrário. Exato. Cuidado com a leitura, hein? A gente vai ter uma aula às 11, né? Uhum, Daí você tenta trazer algumas questões que você olhou assim, principalmente daquela minha apostila que eu te mandei, né? uhum. Estão. Bem, procura lá, né? Mas, por exemplo, essa parte inicial da derivada está na página 158 dos exercícios. Então, tu olha lá e tenta dar uma imaginada como é que faz, pra gente fazer. Se tu não conseguir tentar, né? Fazer nessas 2 horas que a gente tem até a aula. Beleza? Uhum. Daí me traz, ó, professor, achei essa interessante, aquela, etc. Eu achei outro valor agora. Isso aí, né? Faz sentido.
Um valor feio. Ah, mas o meu lá, pouco feio também, raiz de 61. Mande aí. Mandei em pé agora a foto. Ah, bem melhor. Tenta tirar o flash da próxima vez também. Aí. Pera aí. Esse terço não tem, né? Porque quando tu deriva o 4 terços de PR ao cubo, o Vira DVD zero. fica quem? Fica 4 πr ao quadrado. Então não tem esse terço aqui. Beleza? Uhum. Pronto, tirando isso, era só não dividir por 3. Então, se a conta tá toda certa, é só multiplicar isso aí por 3. Então, no caso, tu até deixou o 3 aqui, né? A resposta é esta. Beleza? Uhum. Beleza. Então tá. Eu acho que não tem como fazer mais nada nesses 5 minutos que restam aí. Daí eu vou falar isso pra você. Vou até abrir a apostila aqui, ó, pra te mostrar. Ó, esse é o capítulo de derivada, tá? Então ele começa aqui exercícios de derivada, que me parece que é o que vai cair na tua prova, página 153. Beleza? Claro, se tu quiser fazer alguma coisa de outro lugar, da tua lista, tu me fala, mas aqui tem bastante exercício que tu ainda não viu, né? Em especial a partir do exercício 40 e poucos aqui, ó, tu tem essas taxas relacionadas, Uhum. beleza? Então eu acho que é o assunto mais difícil, né? O L'Hopital tá lá no outro capítulo, beleza? Uhum. Então tá bom. Então vai acumulando aí, tenta fazer uma coisa ou outra e nos vemos às 11. Tá bom. Valeu, tchau, tchau. Tchau.